Hoje, o Papo de Quem Faz recebe alguém que literalmente ajudou a construir a história da construção civil em Juiz de Fora e também em outros estados do Brasil. Engenheiro civil formado pela UFJF, começou cedo e ainda na faculdade, no 7º período, já fundava sua primeira construtora. De lá para cá, são mais de 4 décadas de experiência, com 186 obras realizadas em estados como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em 1983, já expandia sua atuação com obras em Cabo Frio, mostrando desde cedo uma visão que ia além do mercado local. Hoje é diretor técnico da CR Empreendimentos Imobiliários, uma construtora que nasceu com um propósito claro: redefinir o conceito de moradia de alto padrão. Entre os projetos estão empreendimentos que já nascem como referência, como o Marina Residência, que será o prédio mais alto de Juiz de Fora, e o Caiçaras Resort Residência, que leva o conceito de luxo e experiência em um outro nível. Recebemos hoje Rogério Adum Araújo. Rogério, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. A honra é toda minha pelo convite. Muito obrigado. Fazer esse bate-papo aqui, a gente poder contar um pouco da sua história, da sua trajetória aí como empreendedor, como engenheiro e como um ser humano. Muito obrigado. Estou às suas ordens. Pelo seu tempo. Rogério, você começou a empreender ainda na faculdade. O que te levou a dar esse passo tão cedo? Na realidade, eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 22. Foi no início do 4º ano, no 7º período, que eu e um amigo e colega de sala fundamos a primeira consultora da qual participei. Mas isso remonta não aos meus 20 anos de idade, estava no 4º ano, 20 anos. Isso remonta aos meus 14 anos, quando, por influência do meu pai, que era arquiteto, Hélio Fábio Araújo, ele me fez ser um dos desenhistas dele, da equipe dele, em um escritório de arquitetura. Então, eu passei a ter contato com projetos, etc., construção civil, detalhes da construção civil, desde os 14 anos. E lá fiquei muitos anos no escritório de arquitetura dele. Quis fazer arquitetura, não tinha em Juiz de Fora. Optei por engenharia, mas já entrei na engenharia focado e definido a entrar no ramo da construção civil. Nada de estradas, nada de outros ramos da engenharia, transporte, nada disso. Pontes, ou seja, eu queria fazer obra. Com isso, ou seja, comecei cedo por influência dele. Hoje é o dia 15 de abril, depois da manhã, vai fazer 47 anos da fundação dessa consultora. Foi 17 de abril de 79. Novo e decidido já. Né? Eu não tinha idade para ser empresário, para constar num contrato social. Meu pai teve que me emancipar. Naquela época tinha isso. Eu não tinha ainda 21 anos. E de lá para cá, sempre mexendo com construção civil, etc. Então a influência dele foi muito forte, muito marcante na minha profissão. Não só para mim, como também, enquanto ele pôde, o quanto ele foi um maior colaborador das empresas que eu participei, enquanto ele viveu e teve saúde. Ele fazia os nossos projetos, a gente, antes de comprar um terreno, o consultava para saber o que deveria ser construído, o que cabia de acordo com a legislação. Então, a ele eu devo toda o incentivo, o apoio de grande parte da minha história. Um grande conselheiro, né? Como é bom e como é importante para a vida da gente. Né? O maior deles. Rogério, ao longo desses 40 anos aí de carreira, o que mudou e o que nunca mudou na construção civil? O que mudou? Quando eu comecei, eu lembro, até mesmo antes de eu ter a consultora, eu acompanhava meu pai como arquiteto, as lojas de material de construção, junto com os clientes dele, para escolher revestimentos, etc. O que mudou foi um aumento inimaginável das opções de material de acabamento. Antigamente você era azulejo 15 por 15, depois apareceu uma cerâmica São Caetano um pouco maior,
Hoje a gente vê coisas fantásticas. Porcelanato, por exemplo, que a peça vai do chão ao teto. É a altura da peça, não tem emenda, como painéis. Então, as opções de material criaram uma diversidade fantástica em termos daí a quantidade de decoradores, arquitetos, focados mais até nessa parte de estética do que propriamente na composição da planta baixa, que é a função principal, ao meu ver, do arquiteto, que é a divisão interna. Por sinal, acho que era a característica mais forte do meu pai. Ele dividia as casas, os apartamentos com a maestria de alfaiate de primeira linha. A fachada, às vezes, ele deixava por conta do que o cliente queria, mas ele era muito severo nessa questão da divisão interna dos projetos. O que mudou é que hoje, para pior, a gente teve um declínio da qualidade da mão de obra. Existem funções que já não existem mais disponíveis. Até mesmo as restrições de meio ambiente. A gente fazia muita obra com tábua corrida maciça. Hoje quase que é proibido você comprar isso, que cai dentro da lei de desmatamento. Você tem que usar materiais sintéticos em vez de materiais naturais. A figura do lustrador de portas. Está extinto isso. Então, tem muita coisa que sumiu do mercado. Então, há uma carência de mão de obra qualificada. E me permite também fazer uma colocação que me assusta, me preocupa muito no correr desses anos. A qualidade do ensino na engenharia civil. Traduzindo, só tinha no passado a Universidade Federal de Juiz de Fora tinha a faculdade de engenharia, mais nada de engenharia na cidade. Hoje, quase que você acha uma faculdade em cada esquina, cada bairro. Contudo, é difícil conseguir colegas com capacidade de tocar uma obra. Eu não sei o que estão ministrando nessas faculdades de segunda linha. Focaram muito na quantidade, esqueceram da qualidade. Que tipo de engenheiro estão colocando no mercado? Eu não tenho conhecimento mais da grade de matérias, mas sem vangloriar da minha geração, mas, como diria o ditado, já não se fazem engenheiros como antigamente. Há uma carência imensa no país. Não é quantitativa, é qualitativa. Numa área, né? A qualidade do ensino hoje não é a mesma. Eu acredito até que isso possa ter acontecido em outras áreas. Sim. Mas, enfim, a gente trabalha como pode, com o que tem, com o que o mercado oferece. Ô, Rogério, você, depois aí de 180 obras realizadas, existe algum projeto em especial que marcou a sua trajetória? Com certeza, com certeza. Alguns ícones. Bom, o primeiro prédio, a gente não esquece, ele foi concluído, 6 apartamentos, ele foi concluído há 30 dias da formatura. Oh. Eu comecei o 4º período, a consultora, então há 30 dias de formatura ele estava pronto. Você quer estudar a teoria e a prática? Da obra ia para a aula, da aula para a obra, e vice-versa. Outro ícone foi motivo até de polêmica. Tinha gente que era contra na época, mas como eu estava dentro da legislação, absolutamente pautado dentro da legislação, o prefeito, na época, Melo Reis, de uma forma muito correta, não deu ouvidos à gritaria contrária a pessoas que não queriam que eu fizesse uma obra, embora legalizada. Ele virou para mim e falou o seguinte: não dê ouvidos, bom trabalho, faça seu prédio. Ele está dentro da lei e foi aprovado pela prefeitura. Não vou te atrapalhar a trabalhar. Eu tinha 20 e poucos anos. Foi o primeiro prédio alto com elevadores no bairro Bom Pastor, o edifício Versalhes. Houve um movimento de alguns moradores contrários a esse prédio. No final, eu digo a você que foi uma propaganda gratuita da minha empresa.
Ela entrou na mídia, entrou nos Virou jornais, um alvo, né? os contrários, os a favor, etc. Então, essa obra é marcante. Outra marcante é do lado do edifício Versalhes, que é o Etoile, onde até mora um ex-prefeito de Juiz de Fora. Foi o primeiro por andar que eu construí. E foi naquilo que eu mais me especializei. O edifício Etoile, na Procópio Teixeira, o primeiro à direita de quem sobe para a igreja depois da praça. O Versalhes é o segundo. Esse bairro é o bairro do meu coração, onde eu fiz mais de 10 obras. E interessante dizer que pessoas que no passado, isso foi em 1982, eram contrárias por morar no bairro a que tivesse um prédio alto, hoje nos procuram para oferecer as casas velhas no intuito de que eu faça prédio e querem vender num preço bem alto os terrenos para fazer prédio. É o contraponto da história. Isso aqui é a frase, né? O mundo dá voltas e dá mesmo. Não é à toa que ele é redondo. Outra que marcou muito foi de um grande, talvez, um dos maiores clientes que eu tive. Ele tinha uma agência de carros, Chevrolet, seu José dos Santos. Ele me confiou fazer o edifício, 2 torres, o edifício Avenida Parque, em frente ao Clube Sírio-Libanês. Era um alto prédio naquela época. Aí eu comecei a ser contratado, eu não, desculpa, as empresas que eu participei, começavam a ser contratadas para prestar serviço de fazer prédios para terceiros, não só os empreendimentos próprios da empresa. E dentre vários, eu posso citar outros também que foram marcantes. Bom, um deles foi o empreendimento da empresa, que é o Golden Center, ali, o Dourado, em frente à Rua Rei Alberto. Outro que marcou muito para 2 amigos que nos contrataram como construtores, que foi o Centro 21, em frente ao Ritz Hotel. Também outro prédio grande de escritórios. Em Juiz de Fora, outras obras marcantes. O edifício Place de la Concorde, que eu fiz no final da Rua Salgado Filho, construí a convite de um dos maiores empresários da história de Juiz de Fora na construção civil, não obstante tenha sido médico, o Dr. Juraci Azevedo Neves. Mas o que seja obra marcante em Juiz de Fora? Bom, agora o Marina, que até, salvo o melhor juízo, vai ser por algum tempo o mais alto edifício da cidade. Isso aqui. Afora isso aqui, outras marcantes. A primeira é de Cabo Frio, em 83, por acreditar que a empresa precisaria abrir outras frentes. E começamos a nos especializar nessas obras de por andar, onde, em termos de mão de obra que eu falei, eu não consigo reeditar a qualidade da mão de obra de um dos prédios que fizemos na Avenida Rio Branco, que é o edifício Cartier Latam, na subida para o Carrefour. É inimaginável o que tem de qualidade de mão de obra nesse prédio. Hoje a gente não acha mais essa mão de obra. Em termos de cidade, que eu me lembre, esses são, talvez eu tenha esquecido de um outro mais marcante. Cabo Frio, falei de Cabo Frio, primeira obra, Saint-Tropez. Depois tive a felicidade de conseguir viabilizar 3 terrenos frente e mar na melhor quadra de Cabo Frio, que é aquela à esquerda de quem está à porta do Hotel Malibu, olhando para o mar. Eu fiz 3 prédios ali. Outra que foi muito marcante também foi fazer o maior centro automotivo da América Latina em Santo André. É um empreendimento do Fundo de Pensão dos Economiários, dos funcionários da Caixa, a FUNCEF. Eu gerenciei isso aí para esses economiários da Caixa Econômica. Um outro marcante também foi na Avenida das Américas, que também se chama Golden Center, 2111, um centro comercial na década de 80. Foi a primeira obra no Rio de Janeiro. Depois fiz mais 2 ou 3 prédios ali no Jardim Oceânico. Uma outra que eu me orgulho muito de ter feito é o La Villette, um condomínio fantástico ali em Itaipava. Foi a transformação de uma fazenda em vários prédios no estilo germânico, em Chamel. E é uma obra do qual tenho muito orgulho de ter feito. E então, continuamos no mercado.
que fez o senhor expandir para outras cidades, além de Juiz de Fora? No intuito de Cabo Frio, por exemplo, era para realizar um sonho de ter um apartamento lá na época. E com isso deu certo. Só lá, e agora eu digo a você que só lá, desde 83, foram edificados 27 prédios. Então, o Cabo Frio... 27 lá. Juiz de Fora... Dos 186, 27 são lá. Interessante que inicialmente a gente vendia muito para mineiro, mas depois passamos a vender mais para o pessoal do estado do Rio de Janeiro mesmo. Eu acho que a turma de Juiz de Fora já tinha... Quem queria comprar já tinha seu apartamento. Rogério, o mercado de alto padrão exige um nível diferente de entrega, o que de fato define um empreendimento de alto padrão hoje, senhor. Os três diferenciais são... Não, tem até mais. O primeiro, que é o item mais importante, que dizem que é a coisa mais... As três coisas mais importantes no empreendimento de alto padrão. Localização, localização e localização. O segundo, projeto. Se o tecido for cortado, mal cortado, o terno sai torto. Tem que saber projetar. Isso é fundamental. A arquitetura é fundamental. Engenheiro não projeta, engenheiro executa. Quem projeta é arquiteto. Terceiro, uma especificação de material de alta qualidade, materiais de primeira linha. Já teve casos de eu ter que fazer prédios que a maioria dos apartamentos de um por andar era em mármore italiano. Complicado mexer com isso hoje, com esse dólar nesse preço, com o euro nesse preço. Mas era factível e a gente fez muita coisa. E quarto, é o que hoje é o mais difícil, mas que é incompatível não ter isso se você quer fazer alguma coisa de luxo, que é uma mão de obra extremamente qualificada. Pedreiros de primeiríssima linha, senão não adianta, estraga o bom material. Material de extrema qualidade. Você tem que ter paridade entre as duas coisas, mão de obra e material. Acredito eu que é a maior dificuldade hoje no mercado. Difícil, é difícil. Como que nasceu o Marina Residência e o Caiçaras, por exemplo, e o que vem antes dessa obra começar? Bom, a gente estuda as tendências de mercado, muito embora foi um fenômeno que aconteceu aí nesse turbilhão trazido pela própria pandemia, que isolou as pessoas mais dentro de casa. Com isso, o modus vivendi se alterou no comportamento do morador. Faço até um paralelo com as mutações que aconteceram nos projetos. Da década de 70 para cá, o que mudou? Antigamente a gente via grandes apartamentos só com uma suíte e um banheiro social. Hoje, praticamente, apartamento de luxo ninguém aceita sem que todos sejam suítes. Então, a primeira coisa que aumentou dos anos para cá foi o número de banheiros. Depois, uma coisa que aumentou muito foi... Estou me atendo a obras de luxo, tá? Foi o closet, o quarto de vestir. As pessoas passaram a ter mais roupa, precisando de mais espaço. Aumentou. Depois, aumentou o número de vagas de garagem. Não se admitia mais apartamento de luxo com 2 vagas de garagem. 4, já fiz obra de 6, 8 apartamentos, vagas por apartamento. Desculpa, eu incluo uma também icônica, por ter trazido de São Paulo o estilo neoclássico para Juiz de Fora. Acabei fazendo 3 neoclássicos. É o Plaza Athénée, na esquina da Praça do Bom Pastor, aquele neoclássico, um bege. O Manhattan, na subida para o Carrefour. Lado direito. E o Belágio, na Salgado Filho. Esses 3 neoclássicos foram icônicos, desculpe. Então, E quem viu esses prédios?
Porque nem sabe o que é uma construtora de Juiz de Fora. Eu, por exemplo, não sabia. foi o seguinte, por Totalmente ficar em São diferenciado, Paulo, né? indo e voltando a São Paulo 5 anos e meio, de 98 a 2003, eu morei nos Jardins e depois em Itaim Bibi. E vi aquilo que o Adolfo Lindenberg construiu lá, que a maioria dos melhores apartamentos de São Paulo são no estilo neoclássico. No Rio praticamente não tem. Muito embora, se o Rio não tem tanto neoclássico, eu afirmo que não vou morrer sem ver o prédio mais bonito no Rio de Janeiro que o neoclássico Copacabana Palace Hotel. Ele não enjoa. É lindíssimo. Lindíssimo. Muito bem. Então eu vi esse estilo e falei, eu vou levar isso para Juiz de Fora. Foi um sucesso. É maravilhoso. Foi um sucesso. E, repetindo, ecoando esse sucesso, eu insisti, vou levar isso para Cabo Frio. Eu obtive o preço de metro quadrado mais alto dessa quadra que eu falei, perto do Malibu, ao colocar ali 2 neoclássicos. Estão lá para quem quiser ver. Para mim, são os prédios mais bonitos de fora. Obrigado, Bondade sua. Bondade sua. Rogério, a CR nasce da união de diretores experientes. O que fez essa sociedade dar certo? Na realidade, a gente começou com um prédio modesto, do Bom Pastor, como se fosse um projeto piloto. Isso partiu de uma roda de amigos, um bate-papo. Vamos mexer com esse ramo, eu trago uma experiência grande, eu acredito nisso aí. Um deles era investidor. E acabou que resolvemos partir para essa empreitada. Inicialmente só no bairro Bom Pastor. Depois é que houve uma diversificação e tal, aí veio o Grand Tower, já visando atender principalmente a classe dos advogados, porque o fórum vai mudar agora no meio do ano, o fórum sai do Parque Alfred e vai para lá para a Avenida Brasil. E depois partimos para um projeto maior, que é o Marina, um projeto interessante. Estamos entregando ele num prazo aí de 30, 40 dias, no mais tardar. E o Caiçaras vai a todo vapor. É um projetaço, né? Todos dois, né? Maravilhoso. Rogério, depois de tantos anos no mercado, o que ainda te motiva aí a continuar construindo? É o vício da construção. Você está fazendo, né? É o que eu gosto de fazer, não fiz outra coisa na minha vida, minha única profissão, e é o que mais me motiva. Você vê uma evolução de uma obra, um prédio subindo, igual o Marina ali, sendo entregue agora, é maravilhoso, né? Você vê motivo de muita satisfação, muita alegria. Qual foi o maior desafio da sua trajetória aí como empreendedor, como construtor de tantos projetos? Como desafio, foi um fato que ocorreu em 82 e 83. Quando houve o problema da reação a fazer o primeiro prédio alto do Bom Pastor, aquele prédio foi lançado em julho de 82. Eu estava em Cabo Frio. Naquela época não tinha celular. A imobiliária ia lançá-lo num sábado. E eu falei com o dono da imobiliária, eu ligo para você no sábado à noite para saber como é que foi a abertura do stand, porque eu estava com a família da namorada em Cabo Frio, na época de férias. Quando eu liguei, ele virou para mim e falou, eu tenho uma notícia para você. Eu vendi o prédio todo hoje. Naquela época. E como? Tem um grupo que está mudando para Juiz de Fora, um grupo de engenheiros da construtora Mendes Júnior para fazer a siderúrgica Mendes Júnior. Os diretores, os superintendentes, etc., eles vieram em bloco no estande. Cada um escolheu um, fecharam o prédio inteiro. Seu prédio está todo vendido. E, naquela época, a firma estava começando e a gente carecia de financiamento da Caixa Econômica Federal.
houve um problema que a Caixa Econômica fechou o financiamento por um prazo muito longo. Eu comecei a obra, já estava na quarta laje, mas falei, mas eu vou precisar do dinheiro da Caixa, porque eles também querem o financiamento para pagarem pela Caixa. Muito bem. E a Caixa não reabria. E a obra precisando de recurso. Quando foi fevereiro de 82, eu resolvi correr atrás. Falei, eu não vou ficar no âmbito de esperar em Juiz de Fora o financiamento. Vou na capital, Belo Horizonte, que está acima de Juiz de Fora é subordinado a Belo Horizonte, e se precisar eu vou na presidência em Brasília, presidente da Caixa. E foi o que eu fiz. Fui lá e consegui, coincidiu de eu estar lá no 28 de fevereiro de 83, e a Caixa ia reabrir o financiamento no dia seguinte. Só que eu era o 65º da fila em Minas Gerais. Brasília olhava tudo. E a verba que estava sendo destinada para Minas Gerais a partir de 1º de março dava para atender do 1º ao 10º. Falei, bom, se amanhã é 1º de março, eu estou no 65, só vai atender 10, e isso vai chegar só em setembro, eu não aguento até lá. Resolvi colocar os contratos, provando que estava tudo vendido, em cima da mesa. Eu levei os contratos para Brasília. 3 diretores se reuniram numa sala fechada, eu esperando na sala de espera. Eu reli por 3 vezes a revista Veja, na Ansiedade, e eles saíram da sala para me dar a seguinte notícia. Nós estamos mandando, naquela época era telex, não tinha fax, um telex para filial Minas Gerais, com a verba de X mil cruzeiros, cruzados, reais, não me lembro, não tinha real. Dá para atender do 1º ao 10º. Contudo, ressalvado o atendimento à sua empresa. Eu consegui. E o prédio saiu. Esperando aqui, e o prédio saiu e foi entregue na data. Eu corri atrás. Foi o momento, foi o funil de resolver um engasgo. Isso que é um CPF forte, viu? Depois que eu voltei, a notícia se espalhou na cidade. Houve uma peregrinação de outros empresários que estavam na fila também esperando financiamento da Caixa, peregrinação a Brasília. Não sei qual foi o resultado disso. E qual que é o maior aprendizado? Maior aprendizado? Desse desafio aí. Correr atrás, acreditar naquilo que você faz. Ir para cima, né? Para cima. Tem um ditado que fala o seguinte: podem duvidar do que você fala, mas não podem duvidar do que você faz. Se você procurar fazer bem feito, você vai colher bons frutos. Você chegou lá em Brasília com a minha pastinha, nem para o hotel eu fui, fiquei na casa de um amigo. Fiquei na casa de um amigo, nem hotel, e deu certo. Sei. Quem quer, pega e faz, né? Vai atrás. Rogério, qual o conselho que você daria para quem quer construir aí uma carreira sólida e ficar aí por um longo tempo no mercado? Bom, o conselho que eu daria são alguns dogmas. O primeiro não é virtude, é obrigação. E é algo que eu, próximo a completar 70 anos, tenho ficado muito preocupado com o que tenho visto por aí. É mãos limpas, ter as mãos limpas. A honestidade não é virtude, a honestidade é obrigação. Segundo, respeito ao cliente. É dele que a gente mais precisa. Saber conviver com o cliente. É claro que existe cliente de todas as qualidades, virtudes e defeitos, mas o respeito ao cliente é fundamental.
E terceiro é trabalho. O resultado é líquido certo. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Que o resultado vem. Com certeza. E para a nova geração aí, os jovens aí de hoje que estão nos estudos, turma da engenharia, turma da... Eu me preocupo muito, como disse aí, com a qualidade de ensino da engenharia. Presidi por 2 mandatos, 4 anos de presidente do Clube de Engenharia de Juiz de Fora, no qual tenho orgulho de ter sido presidente lá. O clube está prestes a fazer 100 anos e dentre na galeria de presidentes está o engenheiro maior na história de Juiz de Fora, o engenheiro presidente Itamar Franco. Essa garotada nova é o seguinte, independentemente de passar na faculdade, de chegar ao diploma, de ter a carteira do CREA na mão, procurem fazer bem feito aquilo a que vocês se candidatarem. Não façam nada pela metade. Tem que ter qualidade. Se a escola não ensina, você estuda sem precisar da escola, mas se aprofunde no assunto, para não ser um empirismo, para não ser um balão de ensaio. O que está me preocupando é isso. E o país precisa de muitos engenheiros. Mas mais do que precisar de muitos engenheiros, ele precisa de muitas boas faculdades de engenharia. Não é o que está acontecendo. Como que o senhor conseguiu ter tanta coragem e confiança para fazer, assim, iniciar grandes projetos no interior? Porque quando o senhor começou esses grandes prédios, essas grandes obras... Você sabe que isso aí é um questionamento que eu faço a mim mesmo, porque Juiz de Fora não tem a característica de uma cidade, por exemplo, que corra muito dinheiro, muito recurso. Tanto é que o preço de metro quadrado em Juiz de Fora, por melhor que seja a qualidade, está muito aquém de outras cidades mineiras. Muito aquém, muito aquém. A gente aqui gasta muito e ganha pouco, porque há um teto, há um limite do poder aquisitivo da cidade. E uma coisa que também me preocupa, sob o ponto de vista local, é comprovadamente saber que nós estamos, a cidade está empobrecendo. Houve uma evasão e um fechamento muito grande de indústrias. A Manchester Mineira não é mais. Outro dia eu fui a uma solenidade na Câmara Municipal e vi os vereadores cantando o hino de Juiz de Fora. E tem uma frase que diz que, dentre as cidades brasileiras, és a mais industrial. A gente não pode mentir, eu acho que deveriam mudar a letra desse hino. Virou uma cidade muito universitária, né? As chaminés se apagaram. Onde é que estão nossas fábricas? Como que você conseguiu, diante de uma cidade no interior, ter essa mentalidade de empreendedor de capital? Como? Você tinha consciência disso? Tem um outro fator também, que eu não comentei aqui. Eu já perdi a conta de quantos apartamentos de luxo eu fiz aqui. Mas para a cidade absorver e eu não ter problema de não vender esses apartamentos, eu trabalhei num regime muito mais reduzido de expectativa de lucro. Eu não vendia a preço de mercado. Eu fazia obra por administração com uma comissão, uma taxa de administração. Mas quem comprava, comprava a preço de custo. Eu vou citar um exemplo para você. Quando eu entreguei o edifício Manhattan, o preço final dele para cada um dos 16 moradores ficou em cerca de 1,5 milhão. Naquele momento, naquela semana, a obra conclusa. Cada um gastou 1,5 milhão. Na semana seguinte, venderam um andar lá por 3 milhões. Então a pessoa tira pelo custo. Né? Se você quer comprar esse copo d'água no preço de varejo, ele custa 100. Mas se você consegue comprar ele na fábrica por 50, viabiliza. Né? Viabiliza. Já tem mais gente comprando, tanto para morar quanto para revender e ganhar dinheiro. É o fato. É o que aconteceu.
Teve uma visão aí de... Com isso, eu perdi a conta de quantos prédios de 1 por andar eu fiz em Juiz de Fora. Eu ouso dizer que 1 por andar talvez seja uma das pessoas que mais fez em Minas Gerais. E você diria que seu pai foi o grande seu treinador para ter essa mentalidade empreendedora assim? O arquiteto, eu falei que o arquiteto projeta, o engenheiro constrói, executa seguindo o projeto do arquiteto. Eu sou o projeto do meu pai. Ele me projetou assim. Isso é muito bom, né? Isso aí. Uma grande obra, né? Feita aí. E a ele eu devo tudo. Rogério, obrigado aí pelo seu tempo. Eu né? que agradeço. Você Sucesso. dedicar Sucesso. esse tempo aí, conseguir transbordar aí na vida das pessoas, de alguma forma a gente conseguir incentivar, motivar e fazer aí com que as pessoas sintam confiança em fazer e construir a sua história, construir a sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra estar aqui com a você e a uma toda a sua lenda dessa de Juiz de Fora. E para vocês aí que estão gostando dos nossos episódios, curta, compartilha e manda aí para os amigos. E até o próximo episódio. Obrigado.